Vamos falar agora sobre os seus direitos trabalhistas e previdenciários do nosso quadro Eu Quero Saber. Quem está aqui comigo no estúdio é o advogado Paulo Souto, você já conhece bem. Muito bom dia, Paulo, seja bem-vindo mais uma semana. Bom dia, Patrícia. Vou começar a nossa conversa de hoje com a pergunta da Ana, do Bessa, aqui de João Pessoa. Ela quer saber o que ela pode deduzir no imposto de renda com relação às despesas com a empregada doméstica. Ana, você pode deduzir aquela parte que o empregador recolhe no percentual de 12%. Você recolhe 20%, mas você só pode descontar a parte que cabe ao empregador. Ana também quer saber se a empregada doméstica precisa fazer a declaração de isenta, né? Assim como o aposentado, pensionista. Não há necessidade. Só se ela ganhar acima de R$23 mil, R$23.499,15 é que ela tem a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda dela. Carlos Marques de Andrade, também aqui de João Pessoa. Quais os feriados municipais que a empregada doméstica tem direito aqui na cidade? Ela tem direito a folgar em pontos facultativos? Ele também quer saber. Vamos para a primeira resposta. Você tem direito, a empregada tem direito ao feriado na Semana Santa, que é o dia, salvo engano meu, esse ano cai no dia 10 de abril, o dia 24 de junho, que é o dia de São João, o dia 5 de agosto e o dia 8 de dezembro. Esses são os feriados municipais de João Pessoa. Só esses quatro? Só esses quatro são os feriados municipais, fora os nacionais. E quanto a ponto facultativo, só quem tem direito a folgar no ponto facultativo com direito à remuneração são os servidores públicos. Vou repetir esses 4 dias. Dia 10 de abril, sexta-feira santa. Daqui a pouquinho, está chegando. 24 de junho, dia de São João. 5 de agosto, Nossa Senhora das Neves, né, padroeira da cidade. E 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, dia de Iemanjá também. Exatamente. Somente esses 4 dias. Pessoal, porque feriado municipal só podem ser 4. O pessoal pergunta muito isso. Nesses dias, então, ela tem direito? Ela tem direito à folga. Em João Pessoa. Porque já em Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Campina Grande, já diverge. Muda um pouquinho. Muda um pouco. Marcela Rodrigues, qual a carência que eu tenho que cumprir para ter direito à aposentadoria por invalidez? São 12 contribuições. Necessariamente 12 Necessariamente, obrigatoriamente. Mas também existem umas doenças onde, se a pessoa for acometida, não existe carência. Que tipo de doença, Paulo? Doença de Parkinson, mal de Alzheimer, portador de HIV. Tem vários, portador de HIV, desde que seja num grau avançado, tem várias doenças. Severino Ramos de Bahia disse que está se aposentando por idade. Ele quer saber se vai ter direito a férias, 13º e fundo de garantia depois de aposentado. Na rescisão dele, vai ter direito às férias dele, pagamento das férias, seu 13º e a liberação do seu fundo de garantia. Só não tem direito à multa de 40%. O João Paulo Martins diz que a esposa dele tem câncer, recebeu por 2 anos o auxílio-doença. Ele quer saber como é que ela pode se aposentar também por invalidez. Olha, João Paulo, se ela já ficou boa, ela não vai ter direito a aposentar. Ela tem que estar totalmente inválida e que não pode haver a sua recuperação para outra atividade profissional. Ela tem que realmente não ter uma readaptação. Ela tem que ter condições. Ela está totalmente inválida para não ter direito. Juliana diz que trabalha numa loja com carteira assinada 2 anos e 9 meses. Depois da volta das férias dela, o proprietário aumentou a carga horária dela, porém não aumentou o salário. Isso está certo, Paulo? Não, em hipótese alguma. Isso até é caracterizado um assédio moral. Muitas vezes o empregador faz isso para forçar o empregado a pedir demissão. Eita. Isso não está certo. Se ele aumentou a carga horária de trabalho dele, ele vai ter que pagar hora extra. Que outros casos de assédio moral são comuns aí, Paulo, que a gente percebe? Tem muitos. Pressionar até o empregador determinar uma meta para o empregado cumprir uma meta, não seja possível. Ficar forçando o empregado, o desvio da função dele, ele é contratado para exercer uma função e o empregador bota para ele fazer outra. É assédio moral isso. Tem aqueles casos de constrangimento também dentro da empresa, né? Muitas vezes não é nem o proprietário da empresa, sim um gerente. Que ele implica com um empregado, com um dos funcionários. Tem um grupo de funcionários, ele implica só com um. É assédio moral. Em casos como esse, o que o funcionário tem que fazer? Olha, ele tem que conversar com o proprietário da empresa para ver se acaba com aquele tipo de procedimento. Se não acabar, ele deixar o emprego, porque ele não vai ficar sujeito a uma pressão daquela. Eu não acredito que ele deva ficar. Não tem muita saída, né? Tem que pedir demissão. Pedir demissão, e muitas vezes ele pede a demissão, mas ele entra na justiça e se caracterizar uma rescisão indireta, vai reverter a situação. Ele vai ter todos os direitos respeitados, como se tivesse demitido por justa causa, e condenação do empregador em assédio moral, uma indenização. Franciclei da Nóbrega, qual o prazo que uma empresa tem para pagar a rescisão de um empregado? Isso é importante. Quando o aviso prévio é trabalhado, ele tem o direito de receber no primeiro dia útil a rescisão. É o aviso prévio trabalhado e contrato por prazo determinado, como também contrato por prazo de experiência. Nas demais causas de rescisão, são 10 dias após a comunicação.
Daniele Vilar, a minha empregada doméstica trabalha apenas 3 dias da semana. Como é que eu faço para calcular o salário dela? Olha, tem uma fórmula muito simples. Você primeiro tem que saber o valor diário do salário do empregado. Você divide o salário por 30 e para chegar ao valor da hora, você pega o valor diário, multiplica por 6 e, como está aí no vídeo, e divide por 44. Quando você chega o valor por hora, tem como você calcular o valor mensal dele. Se ele trabalha 8 horas por dia e 3 vezes na semana, você multiplica 8 vezes o valor diário e depois multiplica pelos dias que ele trabalhou no mês. Muito fácil. Essa regra vale para todo mundo. Então, para todo mundo, para todo mundo. Muitas perguntas aqui ainda, Paulo. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente vai explicar também como é que você pode fazer para ter suas perguntas respondidas por aqui. Estamos de volta com Bom Dia Paraíba e olha, fala a verdade, você é daqueles que pensa muitas vezes antes de falar de um colega de trabalho ou acabar se envolvendo nas fofocas tão comuns nesses ambientes? Pois é bom tomar cuidado, viu? Num ambiente de trabalho é sempre bom evitar conversas sobre assuntos pessoais e seguir algumas dicas dos especialistas. 3 jovens vendedores trabalham nesta loja, que vende artigos de bijuteria. Ela fica num shopping da capital e, em meio a este ambiente tão descontraído, de vez em quando as conversas entre os funcionários na hora do expediente são inevitáveis. Sempre quando eu chego, eu falo com todo mundo. Quando estão atendendo, eu procuro não conversar com eles. Às vezes falo até da minha vida pessoal, mas quando está eu e ela, eu e ele, sempre respeitando os momentos de trabalho. Nós convidamos a analista em empregabilidade Ilma Garcia para analisar o comportamento dos vendedores na loja. Para ela, muitas vezes, até sem querer, o funcionário comete algumas gafes. Falar sobre a vida conjugal, do relacionamento com os pais ou ainda comentários sobre o próprio trabalho ou colega, tudo isso pode prejudicar o desempenho dos funcionários. Não é isso, Ilma? De que forma? Pode prejudicar a partir do momento que o profissional ele começa a partilhar a sua vida pessoal com os colegas, até porque você tem que ter cautela com o que você vai falar, né, com quem você vai dividir esses assuntos. Por outro lado, a gerente da loja entende que a dinâmica dos jovens é diferente e diz que é até flexível em algumas situações, desde que eles não ultrapassem os limites. A gente tem que saber dosar esse limite, para que não ultrapasse, para que não exceda, para não atrapalhar nenhuma venda, entendeu? Há 8 meses no trabalho, Tamires confessa que fala pelos cotovelos, mas tem consciência quando é hora de parar. Senão a gente não consegue desenvolver o trabalho durante o dia. Nós sabemos que assim, todos os funcionários sempre têm um momento de descontração, né? Que ele vem e conversa sobre determinado assunto. Agora é preciso que se tenha uma cautela do que você vai comentar e com quem você vai comentar. Existem assuntos muito pessoais que você não pode estar, no caso, falando com todas as pessoas. Você tem que ter bastante cautela, até porque é a sua imagem que está em jogo. Vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Quem está aqui comigo, Paulo Souto, hoje é dia da nossa coluna Eu Quero Saber. Paulo, isso daí é aquele tipo de situação. Você, quando vê, já falou. Já fofocou sobre um colega, já reclamou do chefe com um amigo que não devia. Exatamente. Quando o grupo de colegas começa a fofocar só sobre um dos colegas do trabalho, aquilo é assédio moral contra aquele colega. Porque o assédio moral também é praticado pelos colegas de trabalho contra um só. A gente estava falando disso agora há pouco, pode sair na justiça uma situação como essa? Pode, já existe muitos casos. O assédio moral pode partir de um empregado para outro empregado, pode partir do empregador, do gerente para o empregado, do proprietário contra o empregado. Sem contar que essa questão de muita gente que fica discutindo questões pessoais dentro do trabalho, fica muito no telefone, resolvendo o problema dos filhos, da empregada por telefone, isso pode pegar muito mal com o chefe também, né? Exatamente. Claro, fica perdendo tempo de trabalho para cuidar de outras coisas. E lembrando que também existe o assédio moral do empregado para o gerente. Ah, é? Existe também. Como é que funciona isso? É exatamente o inverso. Mas aí, necessariamente, o gerente tem poder sobre esse empregado, essa questão se resolve mais facilmente. Pronto, aí vai resolver a situação demitindo o empregado por justa causa. Meu Jesus, vamos lá. Ranieri Matilde da Silva mandou uma pergunta pra gente. Deixou de contribuir por 2 anos para o INSS. Será que ela pode fazer esse recolhimento agora retroativo para efeito de aposentadoria? Olha, Ranieri, você deve comparecer a uma agência da Previdência Social, porque em alguns casos pode haver o recolhimento, em outros não. Por exemplo, se ele trabalhava e deixou de recolher, ele comprovando que trabalhava, ele pode fazer o recolhimento. Agora, se ele era um segurado facultativo, não existe a possibilidade de haver um recolhimento retroativo. Ele deve comparecer a uma agência. Manuel Pereira Neto diz que a empregada doméstica dele pediu demissão antes do término do contrato de experiência.
O que ela tem direito de receber? Quer saber, inclusive, se ela tem direito ao pagamento do aviso prévio. Não. O aviso prévio, em caso de contrato de experiência, ele está excluído. Ela tem direito a receber algum título desde que tenha trabalhado por mais de 15 dias. Aí ela vai ter direito a 13º salário, proporcional e férias. Como também, como ela quebrou o contrato de experiência, o que ela teria direito de receber depois do contrato, até o término do contrato, ela tem que indenizar o empregador em 50% do valor que ela teria direito. Valor este que não pode ultrapassar o valor do salário. Não pode. Simone, aqui de João Pessoa, diz o seguinte: estou deixando meu filho na casa de uma pessoa para cuidar dele enquanto eu vou trabalhar. Quais os direitos trabalhistas dessa pessoa? Pelo que está aparecendo aqui, parece que ela deixa todo dia, né? Isso aí não existe vínculo empregatício. Por quê? Porque o serviço prestado aí não é na casa do empregador, porque é empregado doméstico aquele que presta serviço na casa do empregador. Neste caso, ela está prestando serviço na casa dela. Então não existe vínculo empregatício. Também, não, por consequência, não existem aqueles benefícios, nenhum deles. Nenhum deles. A gente, como eu já falei aqui anteriormente, é tipo uma creche informal que a pessoa tem em casa, claro. Um colégio informal. É a economia informal que nós vemos. A Vera Vieira de Tambaú perguntou: o bico de papagaio aposenta um funcionário? Primeiro vou explicar para as pessoas o que é o bico de papagaio. Bico de papagaio é problema de coluna. Entendeu? Se essa pessoa está totalmente capacitada para o trabalho e que tem a qualidade segurada junto ao INSS, ela pode se aposentar. Mas ela tem que provar, ela tem que ser submetida a uma perícia médica junto ao INSS para provar que está totalmente incapacitada ou que não pode ser reabilitada para outro tipo de profissão. Porque às vezes ela não pode trabalhar em uma profissão porque tem aquela doença, mas ela pode trabalhar em outra profissão. Uma pergunta curiosa do Paulo Borges, aqui de Campina Grande. Ele disse que é dentista. Ele passou por um acidente e precisou amputar o dedo do pé. Ele quer saber se ele pode se aposentar proporcional ou integral, porque é aquele pé que ele disse que usa para manobrar a cadeira do dentista. Aqueles que sobe e desce a cadeira, é aquele pezinho. Pode aposentar por conta disso? Olha, Paulo, é como eu falei anteriormente. Você tem que ser submetido a uma perícia médica no INSS. O médico perito do INSS vai dizer se você tem direito ou não à aposentadoria. Ele vai dizer se você é um laudo pericial que vai dizer se você está totalmente incapacitado para o trabalho, para exercer a profissão de dentista. Até porque ele pode não fazer esse serviço, essa função de manobrar a cadeira, mas pode continuar atuando no ele pode ser reabilitado a usar o outro pé para... É questão de reabilitação também. Para fazer essa perícia, é só procurar o INSS? Ele vai numa agência do INSS, se ele perder um dedo do pé, ele vai, requer um auxílio-doença, e a partir daí ele vai ser submetido à perícia médica e os peritos vão dizer se ele está totalmente capacitado ou parcialmente. Aí quem vai decidir são os peritos do INSS. A gente está conversando, ficam as perguntas chegando aqui, o pessoal que liga por telefone, mas a gente sabe, você que está em casa tem que mandar pergunta para a gente por e-mail ao longo da semana. A gente reúne tudo e responde na terça-feira. Conta para eles como é que faz para participar. É só você mandar um e-mail para euquerosaber@cabobranco.tv.br e euquerosaber@paraíba.tv.br. E se alguma informação que nós prestamos aqui, vocês ficarem em dúvida, só é mandar um e-mail que a gente tira a dúvida novamente. Não se acanhe, pode mandar e-mail à vontade. E aqui a gente fala de tudo, né, Paulo? Dúvidas de direito doméstico, previdenciário, trabalhista, a gente está... Direito doméstico, previdenciário e trabalhista, pode mandar e-mail. Consumidor não, que já engloba muita coisa, aí não vai dar para a gente... Inclusive, enquanto estiver nesse período aí de declaração de imposto de renda, a gente pode falar sobre isso também, no que diz respeito às empregadas domésticas. Pode, porque o valor a ser deduzido varia muito. Está variando bastante. Muito obrigada mais uma semana. Então, Paulo, vamos falar de emprego agora no Bom Dia Paraíba. Valéria Assunção tem as vagas lá de Campina Grande, é isso, Valéria?